segundo aos Coríntios 10. Que Deus guarde a sua vida, a sua família. A gente tem visto, típico de inverno, esses casos de influenza, de gripe, alguns casos de Covid, mas nada grave. Sabemos que as variantes têm vindo, mas nós temos presenciado aí, visto que algumas pessoas que ficaram acometidas têm cumprido a quarentena em casa e não têm vindo à igreja, e outros estão nos assistindo em casa em função de que estiveram doentes, até de influenza, de gripe, e nada para deixarmos transtornados ou preocupados. A nossa oração é que Deus cure e restaure a saúde dos nossos irmãos. Amém? Então vamos continuar perseverando nessa jornada. Tem sido um tempo difícil em todos os aspectos, inclusive econômico, no planeta, mas Deus está no controle trabalhando na nossa vida. Então vamos abrir em 2 Coríntios 10. Estamos perto de terminar aí a segunda carta aos Coríntios. Vamos ler hoje do verso 1 até o verso de número 12. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Que Deus abençoe a sua palavra e fale ao nosso coração. Você pode sentar. Muito obrigado. A carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, nós estamos estudando já faz 2 meses. Ela é uma carta da defesa do ministério apostólico de Paulo. Paulo está se defendendo nesta carta. Porém, eu quero hoje de manhã mostrar aos irmãos, é muito bom a gente mapear essa carta e todas as cartas que estudamos, trazendo algumas considerações importantes até para questões didáticas. Por exemplo, os capítulos 1 ao 7, o apóstolo Paulo olha para o presente daquele momento, para a dolorosa tensão que ele está vivendo entre ele e a igreja. Capítulo 1 a 7. E que obteve, graças a Deus, uma solução feliz. Mas o capítulo 8 e o 9, ele vai falar da ação social e das ofertas missionárias que ele estava recolhendo em todas as igrejas da região para ajudar a igreja pobre da Judeia. Muitos judeus estavam morando em Jerusalém. Então, do 1 ao 7, ele trata da tensão. Do 8 e o 9, ele faz um apêndice sobre a questão das ofertas e da ação social. Mas do 10 ao 13, ele olha para o futuro, para a visita dele em Corinto e muito mais para tratar da autoridade apostólica dele, defendendo o ministério que Deus deu a ele,
nesses capítulos do 10 ao 13. O ministério de Paulo foi um ministério vitorioso, mas teve muitas lutas. Por onde ele passava, havia revoltas, havia motins. Pastor Felipe já nos disse que para onde Paulo ia, ele não gostaria de ir. Dava problemas. O barco afundava, o navio afundava, tribulações, perseguições. Hoje as pessoas querem ser apóstolos, mas elas não querem pagar esse preço do sofrimento. E, na verdade, até na escola bíblica, nós estudamos agora de manhã que uma das marcas do ministério apostólico é o sofrimento. Então, Paulo enfrentava revoltas, motins, açoites, apedrejamento e até prisões. Ele enfrentou ataques por todos os lados, de judeus e de gentios. Ele foi encurralado por pessoas difíceis e por circunstâncias adversas. Suportou provações, mas suportou também privações. Chegou até dizer que ele trazia sobre si as marcas de Cristo. Marcas estas, em virtude da fome que ele passou, do frio, sem capa. Ele escreve a carta a Timóteo dizendo, quando você vier, traz a capa. Está inverno em Roma. E não tinha esses casacos que nós temos hoje. E ele pede para que Timóteo levasse a sua capa. Então ele enfrenta fome, frio, encarceramento, apedrejamento, açoites. Mas também ele trazia na alma algo que é muito raro em muitas igrejas e em muitos pastores. A preocupação com todas as igrejas de Cristo. Paulo não pensava numa visão paroquiana apenas restrita ao seu bairro, à sua paróquia. João Wesley dizia, a minha paróquia é o mundo. E era esta a visão do apóstolo Paulo. A paróquia dele não era Roma, não era Tessalônica, não era Bereia, não era Atenas. A paróquia dele era todas as nações da terra serem alcançadas pelo Evangelho. Ele trazia no peso, nas cartas dele nós conseguimos ver que o seu ministério ponderava sempre uma preocupação, como estão as igrejas que eu plantei. Assim como um pai se preocupa com um filho, assim como um pai deseja ver que seu filho cresça, amadureça e chegue a lugares e patamares que ele não chegou, assim também Paulo desejava que a igreja de Cristo amadurecesse. Igrejas estas locais que ele havia plantado. E ele sabia que o legalismo judaico, né, dos judeus, tendências a judaizar a igreja, heresias, doutrinas de ocultismo, como era o caso da igreja de Colossos, essas tendências e comportamentos estavam chegando às igrejas por onde Paulo havia plantado, e ele diz, eu trago sobre mim a preocupação de todas as igrejas de Cristo. E nenhuma igreja foi tão amada por Paulo como a igreja de Corinto. Parece que não, mas ele amava essa igreja. Mas também nenhuma deu tanto trabalho a ele como a igreja de Corinto. Alguém já disse que a igreja do sonho de um pastor é que não tire o seu sono. E a igreja de Corinto tirou o sono de Paulo. Essa carta que nós estamos lendo, nós a chamamos de segunda carta, mas na verdade é uma quarta carta, porque a segunda e a quarta, a primeira e a segunda que temos, na verdade, são a segunda e a quarta carta, porque foram 4 cartas escritas de Paulo para aquela igreja, e o conteúdo dessas cartas não foi tão agradável, mas é porque um bom pai que ama, corrige e disciplina o seu filho. Portanto, os 9 primeiros capítulos que ele escreveu para a maioria da congregação que o amava e o apreciava. E os 4 últimos capítulos dessa carta, a partir de agora, 10, 11, 12 e 13, foram escritos para um pequeno grupo naquela igreja que resistia a ele. Não é à toa que no capítulo 12, você precisa vir para o culto tomar um Rivotril antes, no dia da pregação do 12, porque ele vai dizer, eu aprendi a conviver com falsos irmãos dentro da igreja. Dentro da igreja.
Ele enfrentou tudo isso, mas ele disse, eu tive que conviver com gente falsa, com pessoas que talvez nem eram convertidas e que se levantavam contra ele e, mais que isso, usavam o ministério de Paulo para denegrir o evangelho de Cristo e o nome de Cristo. Hoje de manhã eu quero trazer para os irmãos algumas considerações, porque esse capítulo 10, se você ler na sua Bíblia, algumas Bíblias trazem títulos, esse capítulo 10, de fato, é a introdução da defesa do apóstolo Paulo em relação ao seu ministério. Ele vai defender o seu ministério. Ele não vai se defender, porque quem nos defende é Deus, mas ele vai defender o seu ministério que Deus entregou a ele. E aqui nós temos algumas lições importantes para cada um de nós. Todos nós aqui temos serviços, dons e talentos para servir a Deus. Nós começamos o culto hoje de manhã no serviço do Senhor. No serviço do meu rei, eu sou feliz. No serviço do Senhor, do meu rei, eu sou feliz. E eu quero trazer, no finalzinho da pregação, 5 princípios para você e para mim, a partir desse capítulo 10, que nós podemos aprender de Paulo, como se ele tivesse hoje de manhã aqui no nosso púlpito, falando conosco, de cátedra, por experiência própria. A primeira lição, são 4 lições do texto e depois 5 pontos para nós. A primeira lição que aprendemos aqui é a posição defensiva do obreiro. Nós vamos falar da posição ofensiva, porque ele vai falar de armas, ele vai falar de milícia, está muito em voga essa palavra, né? Militante, mas vamos falar da verdadeira milícia, do verdadeiro engajamento. Ele vai nos dizer de uma posição defensiva do obreiro. Vejam no capítulo 10, verso 1 e 3. Vamos ler. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Quando ausente, eu sou ousado para convosco. Paulo utiliza aqui 2 palavras gregas importantes, que seria bom a gente pensar. Ele está se defendendo como obreiro, e essa palavra também é para nós, porque quem nos defende é o Senhor, e para o Senhor nos defender, as marcas de Cristo precisam estar em nós. Ele usa a palavra de uma apresentação despretensiosa. A palavra que ele usa aqui, grega, para mansidão, é a palavrinha grega prautes, que quer dizer poder sob controle. Alguém que tem a mansidão tem o controle das emoções, o controle da situação. E Paulo está mostrando que ele está tratando aquele problema na igreja de Corinto, com mansidão. Manso não é como muitas pessoas aí fora, né? A Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso e humilde. Mas foi ele quem desceu do Monte Sinai e pegou as tábuas da aliança, quebrou, pegou o bezerro de ouro, derreteu. Eu não sei se ele era parente de Lampião, mas ele desceu, pegou o bezerro de ouro, o ouro, derreteu em líquido e jogou na água. Ainda mandou beber a água. Vai lá beber. Em outras palavras, né, ele, na hora de tomar as rédeas, ele tomou. Ele tomou posição. E ainda, um texto que pode até nos assustar, Deus disse a ele, por meio da tribo de Levi, com ele, que matasse todos os idólatras. Há momentos que é a hora de tomar as rédeas, não para matar, não estou me referindo aqui a matar, quem está me ouvindo, pelo amor de Deus, no YouTube, não venha distorcer as palavras, até porque a gente está falando de um contexto, e naquele momento foi Deus que mandou realmente trazer um juízo, e de fato a gente se assusta com a expressão matar, mas Deus também, em alguns momentos, como Santo Agostinho defendeu, e ele estava certíssimo, Deus é a favor de certas guerras. A guerra na nossa mente é matar o outro, acabar com o outro, mas não é isso. A guerra é paralisar o outro. É por isso que quando nós vamos para uma guerra, quando o inimigo se rende, ele levanta a bandeirinha branca para dizer, eu me rendo. A ideia
é que quando Santo Agostinho defende o contexto de guerra, e eu falo isso e abro um parênteses na pregação, porque eu vejo muita gente na igreja evangélica que questiona até hoje por que o Velho Testamento Deus mandava matar. E aí, abre parênteses, você precisa ter uma base muito bíblica para ter muito cuidado nas colocações. Quando Deus manda Josué entrar na terra prometida e matar os cananeus, os filisteus, os heteus, você precisa guardar esse texto que eu vou falar agora. Deus falou para Abraão, que está distante de Josué 430 anos. Está distante. E Deus disse, eu não vou destruir os cananeus e os filisteus ainda, porque o cálice da minha ira não transbordou. Então ele esperou o que nós jamais esperaremos. Nós não esperamos nem 4 dias, quanto mais 430 anos para que alguém mude. Quando Josué entra e Deus disse, mata todos os idólatras, mata todos os que têm comportamento pagão, a misericórdia de Deus já tinha sido derramada durante todos aqueles séculos e agora é hora de impetrar a justiça. Esse é o grande problema da humanidade de hoje. As pessoas querem dizer o tempo todo nas redes sociais que Deus é amor. Só que elas se esquecem que, além de Deus ser amor, Deus é juiz e justo. E a Bíblia diz que a misericórdia dele triunfa sobre o juízo. Mas nós caminhamos para o momento em que o rei está voltando, o leão vai rugir e a sua presa não vai fugir, porque ele vai juntar os bodes e as ovelhas. Muita polêmica essa semana na rede social por causa de uma frase de uma cantora que falou, deu o seu ponto de vista a partir das Escrituras e vários artistas que nem conhecem a Bíblia opinando e falando. Não é hora de nós respondermos isso em redes sociais. Eu achei engraçado que uma falou isso como se conhecesse muito bem a Bíblia, né? Toda poderosa. E, na verdade, eu falei assim, deixa falar, né? E ela deixou claro que nós vamos encontrar, todos vamos encontrar a Deus, e vamos. E nós vamos encontrar a Deus, Ele vai nos encontrar, e somente serão recolhidos aqueles que estão em Cristo. Não é confiando em nosso mérito, nós não somos melhores do que os de fora, nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora, nós não somos. Paulo dizia que ele era o pior de todos os pecadores. Então nós não temos que julgar ninguém, mas nós precisamos lembrar que o povo de Deus ele tem uma baliza, e a baliza são as Escrituras Sagradas e o testemunho do Espírito. E as Escrituras são a regra da nossa fé. Isaías falou, a lei e o testemunho. Se eles não falarem, segundo este princípio, jamais vereis a alva. A lei de Deus e o testemunho do Espírito. Fecha parênteses. Então, quando Paulo usa a palavra prautes, ele está falando o poder sobre o controle. Significa que as pessoas mais enérgicas e ousadas não são aquelas que dominam os outros pela força, mas que dominam a si mesmas pela mansidão. Eu já vi uma mulher em Maceió repreendendo um demônio na vida de uma pessoa com etiqueta e classe. Não houve grito, não houve muita coisa espalhafatosa, foi apenas bem baixinho dizendo, saia dele agora. E saiu. Né? Porque o poder não está no grito, o poder está na autoridade. E muitas vezes aquela mansidão de Cristo que estava ali presente no caráter dele, ele era alguém doce, amoroso, mas quando de repente, ministrando às multidões, com esse caráter doce e manso, muitas vezes ele respondia ousadamente. Saduceus e, ia dizer, filisteus, fariseus, que se levantavam contra ele e ele respondia à altura. Não na mesma linguagem, mas para fazer aquela pessoa refletir e pensar sobre seus próprios erros. Então, essa palavra mansidão, ele está querendo mostrar para nós e para a igreja de Corinto, que ele não estava indo atacá-los com a arma da carne dele, mas pelo caráter de Cristo, a mansidão. A segunda palavra que ele traz e se apropria como posição defensiva é a benignidade. Os gregos costumavam definir como aquele que é justo e ainda melhor
que o justo. Então, essa palavra benignidade é uma palavra epieikeia, que quer dizer aquele que sabe, em última análise, a norma cristã não é a justiça, mas o amor. Então, essa palavra epieikeia denota uma firmeza paciente, humilde, olha que lindo, capaz de submeter-se às injustiças, aos maus tratos, sem ódio, nem maldade, confiando em Deus, a despeito de tudo. Isso é ser benigno. Quando alguém diz assim, benignidade era o que os gregos definiam como aquele que é justo e ainda melhor que o justo. É a excelência daquilo que é perfeito de justiça. E Paulo está mostrando para nós que ele se apropriou dessas duas palavras para dizer, esse sentimento estava em Cristo. Esse sentimento está em mim. E eu quero tratar vocês com esse sentimento, porque as minhas armas, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Qual é a tendência que temos quando nós somos atacados? Levantar o volume. Trazer verborragia. E muitas vezes nós precisamos pedir a Deus que sejamos revestidos do Espírito de Deus, da graça dele. Às vezes precisamos engolir algumas coisas. A geração que está aí presente, mais jovem, precisa aprender que a gente tem que engolir alguns sapos. Engolir algumas coisas. Ouvir alguns desaforos. Ficarmos em silêncio e deixarmos Deus pelejar por nós. Me veio a cena agora quando Davi foi arrancado do trono pelo seu próprio filho Absalão. Alguns que trabalhavam com ele se aliaram a Absalão e ali no Vale do Cedron zombaram de Davi, cuspiram em Davi e queriam apedrejar Davi. E Davi não falou nada, apenas disse, se é a vontade de Deus que seja feita. E ele vai para o Monte das Oliveiras, o mesmo lugar que Jesus foi, depois que foi, onde ele foi traído por Judas. O mesmo lugar que Davi esteve. E veja, ele foi arrancado do trono pelo seu próprio filho. A minha pergunta hoje de manhã, como é que você tem, e eu também, reagido diante dos maus tratos, diante das injustiças, diante das palavras e das dificuldades que nós enfrentamos, até mesmo em ambientes de trabalho, na família e até na igreja? Essa acusação maliciosa que ele diz no capítulo 10, verso 2, veja, ele diz, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente. Ou seja, eu não preciso gritar, falar e dizer para vocês, quando eu estiver presente. Eu vou me portar junto a vocês, no verso 2, servindo-me de quê? Daquela firmeza. Com que penso devo tratar alguns, leiam, que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Imagina, tinha gente lá na igreja de Corinto dizendo que Paulo era mundano. Que Paulo era alguém que não tinha um bom proceder. Imagina um temperamento pavio curto. Como é que você e Paulo, se não tivesse esse controle do Espírito, essas duas palavrinhas, benignidade e mansidão, como é que ele não teria essa firmeza? E veja que é por conta disso que ele falou, eu vou me valer daquela firmeza. Porque ele está se referindo à palavra grega prautes, que quer dizer o poder sob o controle. O controle da situação. Eu lembrei agora de quando houve o mensalão, porque houve, né? Aí eles estão dizendo que não houve, mas houve. E o Roberto Jefferson, quando esteve diante de um dos ministros que trabalhava no governo na época, ele disse assim, a Vossa Excelência diante de mim desperta em mim os instintos mais primitivos da raça humana. Ele quase quebrou os dentes. Estava faltando ali o proutes, estava falando ali a mansidão, esse controle, né, que Paulo está dizendo. Irmãos, Paulo já tinha dado umas canetadas boas na terceira carta, que não chegou até nós.
essa terceira carta, e foi uma carta pesada, mas necessária. Então, ser manso não significa dizer que vamos ficar sempre mudos. Às vezes, sim. Calados, às vezes acuados aos olhos do nosso inimigo, mas é preciso também, em alguns momentos, pedirmos a Deus o momento de tomar as rédeas, tomar a decisão e não sermos impulsivos para agirmos pela carne. Assumiram o crédito, esses inimigos de Paulo, por tudo que foi realizado. Eles queriam receber os louros do ministério do apóstolo Paulo. Paulo plantou aquela igreja. Mas veja o que diz, por exemplo, no capítulo 10, verso 12, ele diz: porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem. É o que ele está falando dele. E não segundo o que ele não tem. Ele está querendo mostrar que aqueles homens estavam ali, alguns que estavam falando mal dele, é que na verdade não tinham a caminhada de anos dele, não tinha plantado aquela igreja, não tinha levantado aquela igreja, e eles estavam querendo receber os louros na ausência de Paulo, sem a caminhada e a jornada. E por isso ele está apontando agora no verso de número 11. Verso 11. Completai agora a obra começada. Começada por quem? Por Paulo, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas... eu estou lendo o 8, perdoe-me. É o capítulo 10, perdoe-me, versículo, ninguém falou nada. Versículo de número 12. Eu li o texto errado. Versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Vejam aí, versículo 12. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam o quê? Insensatez. Então Paulo está dando uma alfinetada para aquele grupinho que está se levantando contra ele, e ele diz: não, vocês são pessoas que louvam a si mesmos, medem a partir dos seus próprios parâmetros e comparam-se consigo mesmos, mostrando a insensatez de vocês. Então essa é uma resposta audaciosa que Paulo dá no versículo 3 do capítulo 10. Vamos ler. Porque embora andando na carne, o que é que ele diz? Não militamos segundo a carne. Ou seja, eu não vou responder na carne. Eu vou andar com mansidão e benignidade. Nessa firmeza, sob o controle de toda a situação. E ele volta para o capítulo 10 ainda, vamos voltar para o capítulo 10, verso 18, ele está falando dessas pessoas que querem receber os louros, mas não têm a caminhada, o que nós chamamos de chão de fábrica, e o verso 18 diz: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. É isso que Paulo está nos dizendo. Ok? Então vamos agora, segunda lição que aprendemos aqui. A primeira é que a posição defensiva do obreiro, e segunda, a posição ofensiva do obreiro. A primeira foi de defesa, agora é de ataque. Agora nós vamos atacar o inimigo, não com as armas da carne, mas com as armas de Deus. Quem sabe hoje você vai trocar suas armas. Você está indo usando armas que Deus não quer que você use. E por isso que você está cansado. Tem horas que nós já falamos demais. E Deus vai dizer para nós: shut up, cala a boca, chega. Deixa eu falar, deixa eu agir. Tem horas que você está usando uma estratégia, um caminho que não é bem aquele caminho que Deus quer. A arma. Então nós precisamos, veja, eu gosto muito desse versículo 3 e 4. Isso é para todas as áreas, irmãos. É em todas as áreas de relacionamentos. Veja no versículo 3. Porque embora andamos na carne, leiam, não militamos o quê? Segundo a carne. Interessante que esse termo milícia em grego quer dizer campanha, né? Uma campanha militar que nós usamos, essa milícia. E no versículo 3, ele diz: nós não militamos segundo a carne, porque as armas, e ele traz o substantivo, da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas, anulando nós sofismas.
O que é que o inimigo faz? Ele usa pessoas mais próximas a você para colocar palavras contra você, pensamentos, sentimentos, para despertar em você, como esse ex-deputado falou, os instintos mais primitivos da raça humana, para você atacá-los com essas armas. Mas Deus não quer que usemos estas armas. Deus quer que usemos as armas que Ele tem nos dado em Cristo Jesus. E vamos ver que armas são essas. Paulo não lança mão de uma linguagem militar para fazer a sua defesa. Ele diz a natureza das nossas armas. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, do nosso campo de batalha, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. A palavra armas aqui é a palavra hoplas, com H-O-P-L-A-S, que é usada para armas de defesa e armas de ataque. E esse ataque do inimigo significa dizer que o ataque do inimigo nessa cidade fazia parte de uma grande campanha militar. O que é que o inimigo mais quer? Ocupar o nosso território. Ocupar o território que você já tem vitória, que eu já tenho vitória. Veja quantas vezes o inimigo vem atacar em nossa vida áreas que nós já havíamos ganho em Cristo. Territórios que nós já tínhamos obtido vitória. Os poderes do inferno estão atacando a igreja e era importante agora não ceder território. Até porque Paulo já disse na primeira carta aos Coríntios para nós que ele nos pacificou, né? Ele nos uniu em Cristo, Deus, e agora nós fomos pacificados. Temos paz com Deus, também ele fala isso em Romanos. E nesse campo de guerra, as armas carnais, para Paulo, são impróprias e inadequadas. Quais são as armas que você tem usado? Então ele falou da natureza das armas. Agora vamos falar do poder das nossas armas. O poder. Diz aí o capítulo 10, verso 4, parte B e o 5. Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e ainda toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aqui essas armas que ele está falando, aqui ele vai trazer destruir fortalezas, verso 4, depois anulando sofismas, e o 5, toda altivez. Então veja, acompanhem comigo a palavra que ele usa, elas anulam as estratégias do inimigo, essas armas, e essas armas anulam sofismas. O que é essa palavrinha sofisma? O pastor Felipe já comentou uma vez aqui, um domingo à noite, sobre isso. É a palavra grega logismos, que significa raciocínio, reflexão, pensamento. Sofismas. A batalha é travada no campo das ideias. Sabe qual é a batalha que o Brasil está enfrentando muito hoje? Inclusive a igreja evangélica, ideológica. É uma guerra ideológica. É uma guerra de ideias. Eu até postei essa semana no Instagram, alguns devem ter visto, pessoas que estão ali defendendo ali, vacinas salvam vidas, mas ao mesmo tempo mostrando o aborto, praticando o aborto, uma incoerência. Defendo vidas pelas vacinas, e elas nos defendem em certa medida, é verdade, mas ao mesmo tempo você tem o quê? Pessoas que estão com a incoerência, matando vidas, fetos, abortando. E isso é uma incoerência. E essas ideologias, elas começam a ser construídas aonde? Na escola, aparelhando a educação. Livros didáticos que a gente acompanha, inclusive em escolas confessionais. As narrativas da forma como elas são trazidas. Veja que a campanha eleitoral daqui a pouco começa e a gente começa a perceber o quê? Como os marqueteiros usam de marketing, de música, de palavras, de discursos para maquiar aquilo que não é verdadeiro. E só alguém que tem o discernimento. Então Paulo está trazendo aqui o perigo, a batalha é travada no campo das ideias. E esses sofismas, o que é que eles fazem, irmãos? Distorcem a verdade e dissemina o erro e espalha a mentira. Gosto muito de lembrar
o que Paulo viveu em Atos 17:32 em Atenas. O Rogério vai colocar para nós Atos 17:32, na cidade de Atenas, quando Paulo esteve. Veja, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uma doutrina bíblica, um fato bíblico, que aconteceu de uma só vez, 500 pessoas viram a ressurreição de Cristo, segundo Coríntios 15. Mas o que é que diz aí? Quando ouviram falar da ressurreição por boca de Paulo, o que é que fizeram? Uns escarneceram e outros disseram que, a respeito disso, nós te ouviremos noutra ocasião, quem sabe no café filosófico da CPFL. A gente vai ouvir. Né? Porque isso aí é uma filosofia, isso aí é uma ideologia, eu não concordo muito com isso. Então, é esse tipo de situação em que nós estamos vivendo. Nós temos vivido numa sociedade que não aceita a verdade. E uma das frases que nós mais ouvimos, inclusive da geração que está vindo aí, não há nada demais. Não há nada demais. E nesse nada demais, nós vamos cedendo território para o nosso inimigo e a mente vai sendo domesticada por uma plataforma de pensamento contrário ao pensamento do padrão de Deus. Então, Paulo está falando do poder das nossas armas. Esses sofismas também, no versículo 5, ele vai trazer, elas aprisionam o pensamento do inimigo. Elas capturam aquele pensamento do inimigo e se tornam prisioneiras. E Paulo diz agora no versículo 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Sabe o que é levar cativo? É o ato de fazer prisioneiros está em andamento. A batalha está sendo ganha e a vitória é inclusiva. Quando ele usa aqui, levando cativo, pode marcar aí na sua Bíblia, levando cativo todo pensamento à obediência. É a ideia de prender os rebeldes, prender os insubmissos. É aquele militar que está num campo de guerra, de batalha, e ele enxerga ali a desobediência e ele captura e leva para a prisão. E agora mesmo, enquanto você está ouvindo essa palavra, qual é a tendência que nós temos quando o assunto não nos interessa? Qual é a tendência que temos? A nossa mente já está pensando, qual é o almoço hoje? Feijão? Carne? Lasanha? Frango? Peixe? Olha a distração, olha como as mentes elas têm tendência. Eu costumo dizer, eu peguei um livro essa semana, o livro chato para ler, e eu falei, mas eu vou te ler, eu ler-te-ei, como diz o Michel Temer, né? Quer dizer, mas eu vou te ler. Ou seja, às vezes nós só queremos ler o que nós gostamos, nós só queremos ler o que nós gostamos, nós só queremos ouvir o que nós gostamos de ouvir. Veja quanta coisa boa as mentes dos nossos jovens, adolescentes, crianças e adultos são capturados. Queridos, ontem eu estava falando para uma pessoa aqui da igreja, ao invés de Netflix, ao invés de Disney, ao invés desses outros programas de streaming, tem muita coisa boa. Dou uma dica para você, faz a assinatura do Brasil Paralelo. Invista. Tem muita coisa boa para você trazer conhecimento, edificação, informação. Entra lá, não fica só o que o pastor Fernando disse, não faz nada, apenas visite o site, veja. Lá tem produção conservadora de valores para o seu filho assistir. Essa semana mesmo uma produção foi feita, veiculada por ele, chamada Entre Lobos. Entre Lobos. Em 3 dias, eles superaram Netflix, superaram outras plataformas, porque a série vai mostrar a produção, muito bem produzida, por que a violência, a segurança do Brasil está falida, né? Está quebrada e o narcotráfico está dominando. Por que tanta morte? Por que tanto favorecimento aos assassinos, aos assaltantes, aos estupradores? É o que nós vimos hoje agora, vindo para cá, para a igreja. O Shopping Dom Pedro ontem foi atacado, né? Uma loja, uma joalheria. Né? No Rio de Janeiro, um vigilante morto no shopping. E a violência campeia. E a sociedade, o Estado e os políticos. Então nós precisamos se informar para saber que sociedade é esta. E muitas vezes essas outras plataformas, pelo contrário, elas fazem apologia ao crime. Apologia
a violência. Né? E as próprias narrativas nas entrelinhas. Então, dá uma olhada, não precisa nem fazer a assinatura, vê o que é que tem lá para você conhecer, brasilparalelo.com.br. Nós temos que informar, sabe por quê? Porque a mídia e as escolas já aparelham os nossos filhos há décadas, dizendo o que eles têm que fazer, o que eles têm que ver. E nós temos uma mente ativa, a mente cristã é uma mente ativa pelo Espírito de Deus, diga amém. A mente de Cristo está em nós, Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não é uma mente passiva, a mente de Cristo não é uma mente que aceita tudo. Paulo diz em Romanos que até o nosso culto é racional. Nós temos que examinar as Escrituras, conferir as Escrituras, observar. É uma guerra ideológica. Elas aprisionam o pensamento do inimigo e é por isso que Paulo diz, leve cativo. Outra questão nessa posição ofensiva é a eficácia das nossas armas. Veja o verso 6, capítulo 10. E estando prontos para punir toda desobediência. A linguagem usada por Paulo é que os desobedientes seriam levados à corte marcial. Seriam levados para serem julgados. Então ele diz no verso 6, estando prontos para punir toda rebeldia, toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então nós estudamos aqui a primeira lição, a posição defensiva do obreiro. Segundo, a posição ofensiva do obreiro. A terceira, a autoridade espiritual do obreiro. E aqui eu vou ser mais breve. Essa autoridade espiritual não vinha de Paulo, vinha de Cristo, que o chamou. Vejam aí o verso 7 ao 11. Observai que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Quantas pessoas às vezes querem se aproveitar pela amizade que você tem lá na empresa, porque você mora no mesmo prédio, porque são da mesma igreja, e misturam as coisas e se aproveitam da sua autoridade para folgar no trabalho. Que autoridade é essa? E você faz desdém, você não está nem aí. Né? Porque ele é minha amiga, ele é meu amigo. Paulo diz, não, a autoridade que nós temos, que eu faço isso, que eu exerço isso, é em nome de Cristo. É em nome de Cristo. E ele fala do fundamento da autoridade, verso 7, anote aí, é Cristo. E no verso 8 ao 9, ele fala da delegação da autoridade. Essa autoridade que ele nos conferiu. E no verso 10 e 11, ele usa a autoridade. Verso 10. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes. Imagina alguém dizer para você, olha, a presença dele é fraca. Mas na carta ele solta, no e-mail, no WhatsApp ele fala tudo. Pessoalmente não diz nada. E Paulo diz assim, quando eu chegar aí pessoalmente, o mesmo Paulo do WhatsApp é o mesmo Paulo da carta, da presença, pessoalmente. Então ele vai trazer esse uso da autoridade. E no 11 ele diz, considere tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presente. Ou seja, eu usarei da mesma autoridade com vocês. Eu fui duro na carta, mas eu seria duro também presencialmente. Então, autoridade espiritual. E eu pergunto, naquilo que Deus tem colocado você, como é que você está usando a sua autoridade? Você é professor? Você está deixando o aluno falar no seu lugar? Essa é a teoria que nós temos hoje, uma das teorias pedagógicas, deixar o aluno fazer o que ele quer. Existem correntes, escolas pedagógicas, na história da educação, você vai ver vários pensadores dizendo, desde Comênios, que criou o currículo, Piaget, recentemente, Vygotsky e tantos outros, até de um método muito conhecido também, Montessori. Minha prima estudou numa escola montessoriana.
E a escola montessoriana, alguém já está fazendo assim, não dá. Por quê? Porque o método montessoriano funciona assim. Deixa as crianças aqui e elas vão pegar ali o livro que elas querem e vão se sentar e elas vamos fazer aqui, eu vou fazer isso aqui agora, eu quero fazer isso. Ah, é? Pode fazer, filha, tranquilo. It's up to you, você decide. Não. Então, não tem interação social, ela quer fazer sempre o que ela quer na sala de aula, então não tem razão dela estar numa sala de aula. Então, essa autoridade... Quem é o professor? É você? Então assuma as rédeas. Compartilhe o conteúdo, mas traga sem o viés ideológico que vai corromper aquela criança para o futuro. Mostre com coerência, com sensibilidade. Não se venda. Não venda o teu direito de primogenitura como Esaú vendeu, corrompendo os valores. Exerça a autoridade e não passe a mão. E é isso que Paulo está dizendo, a delegação dessa autoridade. Por fim, a quarta lição do texto é a aprovação do obreiro. E aí Paulo vai falar do verso 12 ao 18, que nós não tínhamos lido, sobre os parâmetros falsos e os parâmetros verdadeiros. Os falsos, dos parâmetros falsos, está no verso 12. Veja, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Ou seja, os falsos apóstolos se autocomissionam, são enviados por si mesmos, falam de si mesmos e se vangloriam a partir de si mesmos. Mas os parâmetros verdadeiros estão do verso 13 ao 18. Paulo entendia, eu estou no lugar que Deus reservou para mim. Não tem coisa melhor de sabermos que nós estamos no lugar que Deus quer que estejamos. Você tem certeza disso hoje de manhã? Veja o verso 13 e 14. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite. Marca essa palavrinha, limite. O seu limite, o seu raio de ação, da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. E ainda no mesmo capítulo 10, verso número 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Paulo entendia que ele estava pregando naquela igreja, escrevendo para aquela igreja, é uma igreja da região de Acaia, é uma nação gentílica, é um povo gentílico, não era judeu. E ele disse, eu estou aqui, porque desde a minha conversão em Atos 9, Deus falou comigo que eu seria um vaso útil para pregar para os gentios. Eu não estou em Jerusalém, eu estou em Éfeso, escrevendo para Corinto. Eu estou na região da Macedônia, escrevendo para vocês, para dizer para vocês que esse ministério que eu plantei foi o Senhor que me confiou. Eu estou aqui. Eu plantei Corinto, a igreja de Corinto, porque Deus disse, vai aos gentios. E eu cumpri. Então eu tenho paz com Cristo, porque o lugar que eu estou é o lugar que Deus quer que eu esteja. Hoje eu sei disso. Atos 9,15, nós podemos ler a certeza do que Ananias falou para Paulo, que Deus disse a Ananias. Atos 9,15. A palavra de Deus diz, mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque este Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante quem? Os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, quando a igreja está acusando Paulo, alguns ali, ele diz, não, eu plantei essa igreja é gentílica. Deus me trouxe aqui. Eu estou no lugar que Deus reservou para mim. É o meu limite, é o meu cânon. E depois, no mesmo capítulo ainda, nós temos que Deus é glorificado por meio do seu ministério. E é outra pergunta que fazemos. Deus é glorificado por meio do meu ministério? O que você está fazendo? Deus é glorificado? Olha o testemunho do irmão Ronald, domingo passado. Deus o curou de Covid, quase foi tido como morto pelos médicos. Mas Deus o curou, porque Deus tem propósito de ganhar vidas pacientes dele, para serem tratados e acompanhados, até mesmo nessa pandemia. Então, Deus está sendo glorificado,
mesmo ele enfrentando o Covid e quase a morte pela intubação. Ele enfrentou momentos difíceis, mas Deus tem sido glorificado por meio do seu ministério. Veja que a igreja de Laodiceia, ela foi bem a antítese disso. Ela se autoelogiou. Aqueles falsos obreiros de Corinto estavam se autopromovendo. Provérbios 27, 2, vamos ler, diz que nós não podemos louvar a nós mesmos, mas seja outro que nos louve. E Salomão nos diz, seja outro que te louve, e não a tua boca. O estrangeiro e não os teus lábios. Para os inimigos de Paulo, eram eles que estavam se autoelogiando, se autopromovendo. E Paulo, pelo contrário, quem me honra e a glória não é minha, a glória é do Senhor. A nossa aprovação vem de Deus. E essa palavra aprovação em grego quer dizer aprovação depois do teste, depois do exame. Ele foi aprovado. Duas perguntas que nós temos aqui nesses versículos do 13 ao 18. Do 13 ao 18. Será que eu estou no lugar que Deus reservou para mim? Será que Deus é glorificado por meio do meu ministério? Eu encerro com 5 conselhos práticos que eu gostaria que você anotasse, se for possível, você que está em casa, você que está aqui. São 5 conselhos que Paulo poderia nos dar hoje de manhã, a partir desse capítulo. E eu quero encerrar com estes 5 pontos, que eu não vou mais pregar, apenas pontuar. Primeiro, seja semelhante a Cristo. Paulo disse, eu usei de bondade, mansidão e benignidade. Ele está afirmando que aquela firmeza que ele tinha, era a firmeza que estava em Cristo. E essa mesma firmeza ele queria encontrar. E essa firmeza, queridos, só é possível para nós se estivermos na rocha, semelhantes a Ele, a Cristo. É o verso 1. O segundo conselho prático que você e eu aprendemos aqui hoje de manhã pelo apóstolo Paulo, use armas espirituais. Quem sabe você chegou aqui hoje de manhã cansado de usar as suas armas. Você já falou, você já berrou, você já esperneou, você já fez de tudo. Lembra de José? Eu lembrei de José agora do Egito. Ele mandou o currículo dele para o copeiro. Olha, leva o meu currículo para o RH lá do palácio de Faraó. E aí a Bíblia diz, e o copeiro se esqueceu de José. Ponto. Mas Deus estava com José na prisão. É que José usou uma arma que talvez eu usaria. E você também. Mas as nossas armas, elas são espirituais. Elas não são carnais. Não perca tempo usando na internet, redes sociais, Instagram, Facebook, respondendo a pessoas, mesmo que você postar. Essa mesma postagem que eu fiz essa semana, eu recebi lá mais do que uma alfinetada. Um trovão. E eu olhei para a mensagem da senhora respeitosa lá que colocou, que eu nem conheço, e eu disse, nem vou responder. Não vou perder tempo. Não quero tomar Rivotril e acabar com o meu organismo. Até porque eu não quero tomar esses remédios. Mas, às vezes, nós falamos coisas e, às vezes, a pessoa responde, ela nem sabe do que nós queríamos dizer com aquilo. Embora estava muito claro o que estava sendo dito. E as pessoas distorcem as suas palavras e as nossas. E nós vamos perder tempo porque estamos usando arma carnal. Nossa pressão arterial vai aumentar, vamos ter taquicardia, dor de cabeça, pânico, medo, insônia, e eu vou parar por aqui. Por quê? Porque usamos as armas erradas. Às vezes você quer convencer a sua nora, convencer seu genro, convencer sua sogra. Às vezes você quer ali no seu trabalho, já tentou de várias vezes, mas não deu certo. Desista. Porque Provérbios também nos diz que Deus inclina o coração do rei a fazer a sua vontade. Aleluia. Falei quarta-feira sobre Neemias. Como Neemias é tremendo, ele era um copeiro. E aí o rei perguntou, por que tu estás triste? E ele,
disse, como é que eu não estaria triste pela minha cidade de Jerusalém que está destruída? E qual o pedido que você quer? E ele deve ter feito uma oração relâmpago de 10 segundos, 5 segundos. E ele nem orou, o rei já respondeu, olha, eu vou te dar uma licença-prêmio. Vai para Jerusalém e fica tranquilo que eu vou dar os recursos e vou liberar as cartas para que você chegue a Jerusalém e ainda leve recursos para construir os muros. Não falou nada. Ele poderia ter usado da posição dele, da função dele, mas ele não usou as armas carnais. Ele usou armas espirituais. Então, o segundo conselho de Paulo, use armas espirituais. Terceiro, mantenha os seus olhos no Senhor. Se a autoridade vem dele, foi ele que te enviou, foi ele que te capacitou. O verso 7 ao 11 diz que a autoridade, ele fala o verbo observar. Observai o que está evidente. O que está evidente o quê? Que a nossa autoridade está no Senhor. Se foi ele que nos enviou, olhe para ele. Não foi ele que colocou você ali? Não foi ele que colocou você naquele emprego? Então olhe para o Senhor. É ele que vai te dar a vitória. É ele que vai te dar a estratégia. Estão querendo tomar o meu ministério. Não tem problema. Ninguém toma. O ministério não é nosso, é de Deus. E você precisa estar atento e manter os seus olhos no Senhor. O quarto conselho prático de Paulo: aceite a esfera do trabalho que Deus lhe confiou. Aceite a esfera do seu trabalho. Não copie e cole o que o outro ministério está fazendo. Porque aquele ministério está fazendo. Meu irmão, é aquele ministério. Eu não posso pegar aqui hoje um púlpito, eu gosto lá do pastor Kid, lá da Bola de Neve. Eu vou agora colocar uma prancha de surf aqui, porque eu gosto daquela igreja. Foi Deus que mandou lá a Bola de Neve ter uma prancha. O pastor que veio de lá entende para ganhar um público por um símbolo. Tá? Tem tantos púlpitos aí também que não são de prancha, mas uma coisa estranha. Tem de vidro, tem até importado, tem de madeira, tem de tudo. Nossa aqui é de madeira porque Neemias 8 diz que era um púlpito de madeira. Eu gosto de madeira. Tudo bem, mas eu não preciso copiar o que o outro ministério está fazendo. Eu não preciso fazer o que a Universal está fazendo. Eu não preciso fazer o que a Assembleia de Deus está fazendo. Cada igreja de Apocalipse recebeu uma mensagem de Deus. E eram mensagens diferentes para cada anjo da igreja, para o pastor. Não dá para copiar. Esse é o problema das redes sociais. Nós estamos perdendo a nossa individualidade, a nossa autonomia, a nossa personalidade. Nós estamos querendo copiar o outro, copiar as pessoas, copiar os ministérios. Olha como está uma moda. Surgiu uma igreja aqui no Brasil que eu respeito, admiro, e a matriz agora é que todas as igrejas, coloque lá, fica preto, tudo preto, é dark, né? Nada contra, não vou falar. Eu vou pecar contra o meu irmão e contra a igreja. Agora, outras igrejas copiaram, agora tudo é preto. Tudo é preto, 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 preto. Irmãos, as pessoas do mundo, elas nos observam. Elas nos observam. Olha como a congregação cristã se coloca nos seus templos a arquitetura. Tem um padrão, um arquétipo de construção, de modelo. Olha os mormons, a igreja dos mormons. Né? Então, veja a arquitetura como ela é mantida. Eu não estou dizendo que é errado fugir paradigmas de arquétipos, de arquitetura. Mas eu quero lembrar que nós não podemos copiar ministérios. Recebemos até orientação quando viemos para cá. Pastor, põe black, preto. Digo, pelo amor de Deus. Aqui, não que o preto... Hoje até problema, na geração mimimi, ninguém pode falar mais preto, que é racista. Até o preto a gente pode falar, preto. Até uma jornalista passou vergonha porque o outro corrigiu, porque ela falou enegrecer, como se fosse um palavrão de racismo, um horror. Oi? Denegrir. Enegrecer não, denegrir. É que o enegrecer já foi um outro que eu ouvi. Denegrir. Imagina! Nós estamos assim, as pessoas estão perdendo sua identidade, porque talvez não estamos ouvindo a Deus. E Deus está nos dizendo por boca do apóstolo Paulo, aceite a esfera do trabalho que Deus lhe confiou. Aonde Deus te colocou? Quando o pastor David Wilkes começou a igreja em Nova York, e ele já faleceu alguns anos atrás, acho que esse ano faz 10 anos que ele faleceu, o ministério dele é para ganhar os drogados em Nova York.
Quantos jovens ele ganhou na década de 70 em Nova York? Muita gente. Trabalho bonito, até hoje está lá, a Igreja Assembleia de Deus, do ministério do David Wilkerson. Mas Deus deu a ele aquele trabalho. E nós temos a tendência agora, ai pastor, vamos colocar tudo preto. Não, é uma cor até bonita para o ambiente, para auditório, lembra até um espaço de teatro, jogo de luzes. Não estou nada contra. Mas a gente tem que respeitar os chamados de cada ministério. Qual é a sua esfera de ação? Qual é a sua esfera de trabalho que Deus lhe confiou? E nós, pastores, precisamos respeitar. Existem pessoas que têm ministérios distintos na igreja, específicos. Então, aceite. E o quinto conselho, busque somente a glória de Deus. Busque somente a glória de Deus. Jeremias 9, 24, o Rogério vai colocar na tela, mas nós vamos ler João não, 2 Coríntios 10, 17 e 18, está aqui no livro. E vamos terminar com Jeremias 9, 24. 2 Coríntios 10, 17 e 18, vamos ler? Aquele, porém, que se gloria, glorie-se que? No Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor o louva. Veja que o verso 16 ele falou, já realizadas em campo alheio, porque ele está falando no verso 16, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Ou seja, eu não vou invadir o limite do outro. Vou pedir licença a Márcia Prego, quando o seu sogro faleceu, eu estive no velório, e eles tiveram muitas dificuldades, da família da sogra dela, de entrar em contato com o pastor da Igreja Batista Central. E eu acho desconfortável. Eu falei para ela, não, eu posso ir sem nenhum problema, porque você é nossa ovelha e não tem nenhum problema. Vários pastores de várias igrejas estarem. Mas quando o pastor chegou na metade do culto, eu falei, olha pastor, é bom que o pastor veio, porque ela é sua ovelha. Ele é sua ovelha, o irmão que morreu, o sogro da irmã Márcia, e eu vim aqui porque a Márcia me convidou, juntamente com o esposo, porque tiveram dificuldades de entrar em contato, ficaram receosos de não ter o sepultamento com o velório, com a presença do pastor. Mas eu quero que o pastor saiba que é o seu rebanho, né? Que é a sua igreja. Eu só vim aqui para dar um suporte, mas eu respeito o trabalho, porque não é meu, né? A ovelha não é minha, né? A Márcia é apenas nora do irmão que veio a falecer. E nós precisamos respeitar eticamente aquilo que pertence a campos alheios que não são nossos, de outras denominações, evitando disputas e querelas e ciumeiras. E eu quero deixar a última palavra de Jeremias 9, 24. Essa era uma visão que Paulo tinha. Vamos ler juntos? Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos ler a primeira frase, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Quais são os conselhos práticos? Seja semelhante a Cristo. Use armas espirituais. Mantenha seus olhos no Senhor. Aceite a esfera do trabalho que Deus lhe confiou. E busque somente a glória de Deus. Mesmo quando os homens perseguirem. Mesmo quando os homens falarem mal de você. Busque a glória do Senhor. Quero orar por você. Enquanto eu preparava o sermão, eu lembrei quantas pessoas estão cansadas de terem usado as armas erradas, invadindo campos que não são seus. Quantos problemas poderiam ser evitados numa empresa, numa família, por você ter invadido um território que não é seu? Se a casa da sua sogra, respeite. Se a casa da sua nora, respeite. Eu aprendi que onde tem muitas mulheres, deixe o espaço da dona para tomar conta. Porque a casa é dela, né? O território é dela, é igual o cachorro. Tem um cachorro lá em casa, meu Deus, que não pode passar ninguém da rua, que ele late. Eu falo, porque ele quer dizer, aqui é o meu território. Mas é medroso.
Mas ele quer dizer aqui, quem manda sou eu. Né? Quantos problemas poderiam ser evitados em família, em trabalho? Porque entramos onde não deveríamos entrar. Invadimos o que não deveríamos invadir. Usamos as armas erradas. Vamos pedir a Deus perdão, para que Ele nos dê a graça e a disposição de recebermos as armas verdadeiras dEle, para termos a vitória. Fique de pé, vou orar por você. Se você chegou aqui, quiser chegar aqui à frente, vou pedir a Fernanda para chegar aqui. Vamos cantar aquela canção, encerrar, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas se você quiser receber oração, eu gostaria de orar por você. Você que está cansado, que está precisando pegar hoje em Deus as armas necessárias. Você pode sair do seu lugar. Queria orar por você. Chegou cansado, abatido, triste porque não tem tido frutos esperados, né, que você esperava. Quem sabe desse passo de fé e vem aqui à frente para que a gente ore pela sua vida, por alguma área que você está precisando acertar e guardar esses conselhos. Se não, eu entendo que eu também me incluo e você se inclui como um todo em alguma área dessas colocações aqui. Curva a sua cabeça, vamos orar. Você que está em casa, Senhor, nós queremos te render graças hoje de manhã por esta palavra, por este tempo oportuno que temos de ouvir, como se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje contando para nós estes conselhos tão especiais, a fim de que venhamos a evitar problemas. Nós queremos te pedir perdão por termos entrado em territórios que não nos pertencem. Nós queremos te pedir perdão por termos usado as armas indevidas. Nós queremos te pedir perdão por termos assumido atitudes, posturas e palavras que não deveríamos tomar naquele momento. Nós queremos voltar o nosso coração para ti e te pedir perdão pelo nosso impulso, pelo nosso ímpeto, pela nossa carnalidade, e queremos reconhecer os nossos erros, de batalhas que poderiam ter sido ganhas, se tivéssemos trazido para nós a mansidão e a benignidade de Cristo. Nós queremos hoje tomar essa firmeza, esse poder de Deus que nos dá o controle da situação. Não é o nosso poder, é o teu poder. E hoje de manhã nós pedimos agora que o Senhor venha batizar esta igreja com fogo do teu Espírito. Esse fogo, dínamos, poder, dunamis, que é poder para trazer a dinamite do Senhor, o poder, ó Deus, do Senhor, que nos capacita a dependermos do Senhor para realizarmos a obra pelo Senhor e no Senhor. Não é na nossa força, não é no nosso braço, não é no nosso discurso. Nós temos realizado muitos problemas por onde passamos porque não usamos as armas corretas. E nós oramos hoje para que o Senhor revista a tua igreja, revista cada irmão e irmã aqui e os que estão em casa. Porque se tivermos de ficar calados, ficaremos. Se tivermos de falar, falaremos. Se tivermos de agir, agiremos, mas será no Senhor, porque essa autoridade não vem de nós, vem do Senhor. Por isso nós olhamos para ti hoje de manhã. Olhamos para ti porque é de ti que vem toda a autoridade e toda a delegação. Também oramos para que tudo o que venhamos a fazer seja para a tua glória e para o teu louvor. Não seja para o nosso ego, não seja para a nossa vaidade, não seja para aquele sentimento, se eu tivesse aqui eu faria melhor. Se fosse eu faria muito melhor. Senhor, tira de nós esse espírito de orgulho, de altivez, de soberba, de manipulação. Ó Deus, venha quebrar de cada um de nós esse sentimento. E como Paulo disse a Timóteo, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E tomou a forma de servo. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Que o Senhor ajude o teu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Se você chegou aqui enfermo, coloque a mão no local da enfermidade. Se não puder colocar, coloque a mão no coração. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos agora os que estão em casa e os que estão aqui no santuário. Repreendemos agora toda a enfermidade. Dores de cabeça, enxaqueca, cefaleia, nódulos, tumores.
Ó Deus, possibilidades de trombose, AVC, que o Senhor agora venha disseminar, venha extinguir agora toda trombose, toda aneurisma, todo AVC. Que o Senhor comece a limpar e purificar os nossos corpos. Venha curar também aqueles que estão acometidos de Covid, de gripe, de influenza, de virose. Problemas gastrointestinais agora sejam curados e vidas sejam restauradas no nome de Jesus. Lembramos do Felipe, lembramos da Érica, lembramos da pastora Vânia, lembramos da Roberta. Entregamos diante de Ti estas vidas em Tuas mãos. Nós colocamos a Febe em tua presença, oramos pela cura dela, oramos pelo Fábio, pelo Flávio, oramos pela saúde destes amados irmãos e irmãs. Que vidas que estão aqui nos assistindo agora e também no santuário sejam curadas pelo poder do nome de Jesus. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados e fomos curados. Mostra-nos o caminho, ó Deus, que devemos andar. Livra-nos do engano. Trazemos cativo todo pensamento em obediência a Cristo Jesus. E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém e amém.